Você sente que está perdendo o controle, mas no fundo, o que te apavora não é o caos, é o silêncio que vem depois dele, porque quando tudo desmorona, sobra um espaço que você não sabe preencher. E é aí que a noite escura te prende. Não é na dor, é no vazio. Você acorda, faz o que precisa, responde mensagens, finge normalidade, mas por dentro tem uma pergunta martelando sem parar. Por que nada mais faz sentido como antes? E você tenta ignorar, mas ela volta, mais forte, mais íntima, quase como se estivesse te puxando para dentro de si mesmo. Você ainda tenta resgatar versões antigas, suas, hábitos, pensamentos, até pessoas, só para ver se algo reacende aquela sensação de eu sei quem eu sou, mas não reacende. E isso te frustra num nível que você não mostra para ninguém, porque admitir isso seria aceitar que você está atravessando algo que não pode controlar, nem acelerar, nem explicar. Rumi falava sobre esse ponto como um rasgo inevitável, onde a alma é forçada a se ver sem máscaras. E você sente isso. Não tem mais personagem que sustente o que está acontecendo dentro de você. E quanto mais você tenta entender com lógica, mais perdido você fica. Porque isso não é um problema para resolver. É uma transformação para atravessar. Só que você foi condicionado a sempre ter respostas, sempre ter direção, sempre saber o próximo passo. E agora, não tem. E isso te deixa inquieto, quase desesperado, porque você percebe que está sendo levado para um lugar onde não dá para fingir, não dá para se distrair, não dá para voltar atrás. E no meio disso tudo, surge algo desconfortável, uma presença silenciosa dentro de você, observando tudo, como se já soubesse exatamente onde isso vai dar. E você ainda não teve coragem de escutar, porque no fundo, o que mais te assusta não é se perder, é descobrir que existe algo em você que nunca se perdeu e que agora está começando a tomar espaço sem pedir permissão. Você não está quebrado, você está sendo desmontado, e isso te assusta porque você ainda chama isso de fracasso. Mas olha com honestidade, toda vez que a vida aperta, não é só dor, é exposição, aquela conversa que você evita, aquele silêncio depois de tentar parecer forte, aquela sensação de estar perdido mesmo com tudo no lugar. Isso não é erro de percurso. Isso é o começo da noite escura da alma. O ponto onde tudo que você usava para se definir começa a falhar ao mesmo tempo. Você tenta consertar, distrair, correr, mas nada cola mais como antes. E isso te irrita porque você percebe, mesmo sem admitir, que não dá mais para voltar a ser quem você era. Rumi não falava de conforto, ele falava de queimar ilusões. E é isso que está acontecendo com você agora. Aquilo que você chamava de identidade está sendo arrancado. Não porque você perdeu, mas porque era limitado demais para onde você está sendo levado. E aqui está o ponto que você evita encarar. Essa dor não veio para te destruir, veio para te impedir de continuar pequeno. A noite escura não é um castigo, é um portal. Só que ninguém atravessa sem sentir que está morrendo por dentro, porque está mesmo. Só que não é você, é a versão sua que não serve mais. A pergunta que você foge é simples e brutal. Se tudo que você achava que era você desaparecesse agora, o que sobraria? E é aqui que você começa a perceber que não é só sobre dor, é sobre desidentificação. Você passa a se olhar no espelho e não se reconhece do mesmo jeito. Não porque mudou por fora, mas porque por dentro algo não encaixa mais nas antigas certezas. Aquela necessidade de aprovação começa a soar ridícula. Aquelas metas que antes te moviam agora parecem vazias. E isso te dá medo, porque você não tem ainda algo novo para colocar no lugar. Mas é exatamente esse vazio que a noite escura exige, um espaço limpo, sem máscaras, sem roteiro, onde você finalmente para de atuar. Só que você resiste. Você tenta resgatar versões antigas de si mesmo, como quem tenta vestir uma roupa que já não serve mais.
Você revisita hábitos, pessoas, padrões, e tudo parece meio morto, meio sem vida. E isso dói de um jeito específico, porque não é uma dor explosiva, é uma dor silenciosa, constante, que te acompanha até nos momentos em que deveria estar tudo bem. É aí que você começa, Netinam, a entender. Não é o mundo que perdeu o brilho. É você que está deixando de se enganar sobre o que realmente tem valor. Rumi falava, em seus círculos mais íntimos, sobre a dissolução do eu falso como uma espécie de morte consciente. E é exatamente isso que você está atravessando. Só que ninguém te ensinou a reconhecer isso. Então, você chama de crise, de confusão, de perda de rumo. Mas não é isso. É um processo extremamente preciso. Tudo que não é essencial está sendo retirado. E o problema é que você se apegou justamente ao que era superficial, porque era mais confortável do que encarar o que é real. Agora vem a parte que você tenta evitar com todas as forças, a responsabilidade. Porque no fundo, você começa a perceber que não pode mais culpar ninguém. Não dá mais para jogar nas costas das circunstâncias, das pessoas, do passado. Existe um momento na noite escura onde você percebe que continuar inconsciente é uma escolha. E isso te confronta num nível que você não consegue mais ignorar, porque agora você sabe, e saber muda tudo. E então surge um silêncio estranho. Não é paz ainda, mas também não é mais caos. É como se você estivesse entre dois mundos. O antigo já desmoronou e o novo ainda não se revelou. E é aqui que a maioria desiste, porque esse entre é desconfortável demais. Você não tem identidade, não tem direção clara, não tem validação externa. Só tem uma sensação crua de existência. E isso assusta mais do que qualquer problema concreto. Mas se você não fugir agora, se você ficar, algo começa a acontecer. Pequeno no começo, quase imperceptível, uma clareza diferente. Não aquela que vem de respostas prontas, mas aquela que nasce quando você para de mentir para si mesmo. Você começa a ver padrões que antes ignorava. Começa a perceber o quanto suas escolhas eram baseadas em medo, em carência, em necessidade de aceitação. E isso não te destrói. Isso te liberta, mesmo que doa. E aqui está o ensinamento que ninguém te entrega de forma direta. A noite escura não quer que você melhore. Ela quer que você pare de fingir, porque melhorar ainda é manter uma versão sua funcionando. Mas isso aqui é diferente. Isso aqui é desmontar completamente o personagem. É parar de performar até mesmo para si mesmo. E isso exige uma coragem que você ainda está descobrindo que tem. Só que existe um detalhe que muda tudo. Quanto mais você aceita esse processo, menos ele te destrói. A dor começa a se transformar em compreensão. O caos começa a revelar ordem. E aquela sensação de estar perdido começa a virar espaço. Um espaço interno que você nunca teve antes, porque sempre esteve ocupado demais, sendo alguém que não era você. E nesse espaço, algo começa a nascer. Não como antes, cheio de pressa, cheio de expectativa, mas algo silencioso, sólido, quase impossível de explicar. Uma presença, uma consciência de si que não depende mais de validação, de comparação, de controle. E é isso que a noite escura estava tentando te mostrar desde o início, mas você só consegue enxergar agora, depois de perder tudo que achava que era essencial. E então, me diz, se tudo isso que você está passando não for um erro, se for, na verdade, o único caminho possível para você finalmente se encontrar, você ainda vai continuar resistindo ou vai ter coragem de atravessar até o fim? E quando você decide não fugir mais, é aí que a coisa aprofunda de verdade, porque antes você ainda estava tentando entender, controlar, nomear o processo. Agora não. Agora você começa a sentir sem tentar escapar, e isso muda completamente o jogo. Aquela ansiedade que antes te dominava começa a revelar
uma mensagem escondida. Aquela tristeza constante deixa de ser um peso aleatório e passa a ser quase um guia. Você começa a perceber que cada desconforto aponta diretamente para algo dentro de você que nunca foi olhado com honestidade brutal. Só que isso exige um nível de presença que você não estava acostumado a sustentar. Porque estar presente aqui não é meditar 5 minutos e voltar para a distração. É encarar, no meio do dia, no meio de uma conversa, no meio do silêncio do quarto, os pensamentos que você sempre empurrou para debaixo do tapete. É perceber o quanto você construiu versões suas para ser aceito, amado, validado. E o mais desconfortável, perceber que muitas das suas escolhas nunca foram realmente suas. Foram respostas automáticas para evitar rejeição, abandono, insignificância. Rumi tocava nisso, de forma quase cirúrgica, quando falava da aniquilação do falso eu, não como algo poético, mas como um processo inevitável para quem quer acessar o real. E o real não é confortável. O real não te aplaude. O real não te distrai. Ele te coloca frente a frente com aquilo que você é sem filtros. E é exatamente por isso que você passou tanto tempo evitando esse lugar. Só que agora você não consegue mais sair dele sem sentir que está se traindo. E então você começa a notar algo que antes era invisível: a diferença entre dor e sofrimento. A dor continua existindo, ela é parte do processo, mas o sofrimento começa a diminuir, porque o sofrimento vinha da resistência, da tentativa de manter uma identidade que já não se sustenta. Agora, quando a dor vem, você não luta da mesma forma. Você observa, você sente. E por mais estranho que pareça, existe uma espécie de alívio nisso, como se finalmente você parasse de gastar energia fugindo de si mesmo. Mas não se engane, esse ponto é delicado, porque aqui nasce uma tentação silenciosa, a de transformar esse processo em mais uma identidade. Agora eu sou alguém consciente, alguém profundo, alguém desperto. E percebe? Isso também é ego, só que mais sofisticado. A noite escura não termina quando você entende o processo. Ela aprofunda quando você percebe que até essa nova versão pode ser uma ilusão se você se apegar a ela. E é aqui que a rendição real começa a tomar forma. Não é desistir da vida, não é se apagar, é parar de tentar controlar o que você é permitir que aquilo que é verdadeiro em você apareça sem ser moldado pelo medo. E isso cria uma liberdade estranha, porque não tem garantia, não tem roteiro, não tem aprovação externa. Só tem uma integridade interna que começa a se fortalecer. E essa integridade muda como você se move no mundo. Você começa a falar diferente, não porque aprendeu técnicas, mas porque não consegue mais sustentar mentiras. Você começa a se afastar de ambientes, pessoas, padrões, não por arrogância, mas porque simplesmente não ressoa mais. E isso pode parecer solidão no começo, mas no fundo é a primeira vez que você está realmente acompanhado por você mesmo. E então algo quase imperceptível acontece. Você para de buscar sentido e começa a viver com sentido, não porque resolveu tudo, mas porque parou de se fragmentar. Existe uma coerência silenciosa nas suas ações, nas suas escolhas, até nos seus silêncios. E isso não vem de esforço, vem de alinhamento. Um alinhamento que só foi possível porque tudo que era falso começou a cair, peça por peça. Agora entende por que isso precisava acontecer com você? Não era sobre te punir, era sobre te revelar. Só que essa revelação cobra um preço. Você nunca mais consegue voltar a ser inconsciente como antes. E isso assusta, porque significa que daqui para frente, cada escolha sua vai carregar um peso diferente, um peso de verdade. Então, me responde com sinceridade. Se você já começou a enxergar, você realmente acredita que consegue voltar atrás e fingir que não viu? Ou será que, no fundo, você já sabe que não tem mais volta
e que tudo isso só está te empurrando para se tornar alguém que você ainda nem tem coragem de admitir que pode ser? O momento mais cruel da noite escura da alma não é quando tudo dói. É quando você percebe que parte dessa dor vinha da mentira que você chamava de normalidade. Você acordava, fazia o que precisava, sorria quando era conveniente e seguia. Mas por dentro existia uma fadiga que descanso nenhum tocava. Não era cansaço do corpo, era exaustão de sustentar um personagem. Você chamava isso de rotina, maturidade, fase difícil, responsabilidade. Só que a sua alma sabia que aquilo era amputação lenta. E quando a alma se recusa a continuar mutilada, ela começa a sabotar a farsa. Por isso tanta coisa trava ao mesmo tempo quando o despertar se aproxima. Não porque sua vida saiu do eixo, mas porque o eixo antigo era falso. É por isso que relações começam a ficar estranhas, sem motivo aparente. Você continua sentado na mesma mesa, ouvindo as mesmas vozes, vendo os mesmos rostos, mas alguma coisa em você já não consegue mais se alimentar daquilo. As conversas parecem rasas, os vínculos parecem cobradores, os afetos parecem contratos. E você se culpa por isso, como se estivesse ficando frio ou ingrato. Mas não é frieza, é percepção. Você está começando a sentir o peso exato do que antes anestesiava. Na tradição sufi, o coração não desperta sorrindo para tudo. Ele desperta distinguindo o que o afasta do real. E essa distinção machuca porque quebra a fantasia de que amor é qualquer vínculo que te prende. Nem tudo que te acompanha te sustenta. Muita coisa só te mantém adormecido. A noite escura também mexe no seu corpo, porque o corpo carrega o que a boca não confessa. Seu peito aperta quando você insiste em permanecer onde já deveria ter saído. Seu estômago revira diante de pessoas para quem você ainda entrega acesso demais. Seu sono falha quando sua consciência começa a se recusar a cooperar com a mentira. E você tenta tratar tudo como problema isolado, como se fosse só ansiedade, só estresse, só fase. Mas às vezes o corpo está gritando a verdade que sua personalidade não suporta ouvir. Ele está dizendo que você não aguenta mais se trair em silêncio. Eu já vi isso em mim. Quanto mais eu tentava parecer forte, mais meu corpo revelava a rachadura. Porque o corpo não foi feito para sustentar uma vida inteira de autoabandono. Ele participa do colapso para te obrigar a escutar o que você vinha adiando. E então você descobre uma coisa quase humilhante. Muito do que chamava de fé era barganha. Você acreditava enquanto a vida obedecia minimamente aos seus planos. Você aceitava o mistério desde que ele não mexesse nas partes que você queria controlar. Mas a noite escura arranca essa negociação elegante. Ela te coloca diante de um vazio onde não existe prêmio imediato pela sua devoção. E aí aparece a verdade. Você quer Deus, a verdade, o despertar, ou quer garantia? Rumi não apontava para uma espiritualidade decorativa, mas para um incêndio interior, um incêndio que não preserva sua vaidade religiosa, suas certezas bonitas, seu discurso limpo. Quando o fogo chega, ele não pergunta o que você quer manter. Ele só mostra o que em você ainda prefere segurança à verdade. Por isso, você sente tanta raiva em certos dias. Não é raiva apenas das pessoas, do passado, das perdas ou da demora. É raiva de perceber quanto tempo viveu longe de si. Raiva de ter aceitado migalhas emocionais e chamado isso de amor. Raiva de ter pedido permissão para existir em lugares que nunca te receberam inteiro. Raiva de ter se diminuído para não incomodar quem se alimentava da sua confusão. Só que até essa raiva tem uma função sagrada se você não a desperdiçar. Ela pode virar destruição cega ou pode virar lucidez afiada. Ela pode te tornar reativo ou pode te dar a força exata para romper o que parecia intocável. A questão nunca foi sentir raiva,
mas decidir se ela vai te reduzir ou te revelar. Existe também o luto pelo futuro que você imaginou. E esse luto quase ninguém respeita, porque ninguém vê um enterro concreto. Mas você vê a morte de planos que te mantinham em pé, mesmo sendo falsos. Você vê a queda daquela versão sua que acreditava que, se fizesse tudo certo, seria poupado. E dói admitir isso, porque desmonta a fantasia infantil de que controle gera proteção. Não gera. No máximo, gera ilusão de previsibilidade por alguns anos. A noite escura enterra justamente essa inocência, a de achar que viver certo impede a ruptura. Não impede. Às vezes é a própria ruptura que finalmente te coloca no caminho certo. Quando esse processo amadurece, você começa a perceber seus vícios mais invisíveis. Não só vício em pessoas, prazer ou distrações. Vício em ser compreendido, em ter razão, em parecer necessário, em ser escolhido. Vício em dramatizar a própria dor para não encarar a própria responsabilidade. Vício em permanecer confuso porque a confusão te isenta de uma decisão radical. Você diz que não sabe o que fazer, mas muitas vezes sabe e não quer perder o que a verdade vai custar. Esse é um dos pontos mais duros do despertar. Perceber que parte do seu sofrimento era mantido por conveniência inconsciente. Perceber que o caos também pode ser uma zona de conforto, quando ele evita uma ruptura definitiva. E admitir isso arranca de você a última desculpa elegante. É aí que a solidão muda de rosto. Antes, ela parecia abandono, rejeição, prova de desamor. Agora, ela começa a parecer um deserto necessário. No sufismo, o deserto não é punição, é o lugar onde o excesso de ruído perde poder. Sem o coro das expectativas alheias, você ouve o que realmente te move. Sem a plateia, você descobre se suas escolhas têm coluna ou só performance. Sem respostas rápidas, você percebe quais perguntas são verdadeiras. A solidão da noite escura não veio para te esvaziar de valor. Ela veio para te esvaziar de interferência, porque só um coração menos lotado consegue reconhecer o que é essencial, e quanto mais essencial você fica, menos tolera meias verdades. Você começa a sentir repulsa por tudo que depende de manipulação, encenação e dupla intenção, não porque virou melhor do que os outros, mas porque ficou cansado demais para negociar com aquilo que drena sua alma. Você fala menos, porque percebe o quanto falava para ser aceito. Você se explica menos, porque percebe o quanto se explicava para não ser abandonado. Você promete menos, porque percebe o quanto prometia para manter vínculos artificiais. Isso assusta quem se beneficiava da sua antiga disponibilidade emocional. Vão dizer que você mudou, que ficou distante, estranho, difícil. E pela primeira vez isso não te desmonta, porque você também mudou a forma de medir amor. Nesse estágio, o perdão também deixa de ser teatro espiritual. Você para de usar perdão como ferramenta para continuar aceitando invasão. Você entende que perdoar não é se oferecer de novo ao que te fere, não é chamar de luz o que claramente te apaga, não é espiritualizar abuso, nem romantizar desrespeito, nem santificar a sua própria passividade. Perdoar, às vezes, é retirar acesso sem ódio e sem retorno. É parar de alimentar a repetição com a desculpa da compaixão. Eu precisei aprender isso na marra. Nem toda porta fechada é dureza. Algumas são devoção à verdade. Porque um coração desperto não se orgulha de suportar tudo. Ele aprende a proteger o que nele finalmente voltou a ser vivo. Só que a transformação real não acontece quando você corta só o que está fora. Ela se completa quando você corta o tribunal interno que te condenava o tempo todo. Aquela voz que dizia que você sempre era pouco, tarde, falho, inadequado, excessivo.
aquela voz que usava até a espiritualidade para te humilhar por dentro. A noite escura expõe essa crueldade íntima porque ela sabe que você não desperta se continuar se odiando. Não existe união com o real enquanto você vive partido contra si. Então vem um aprendizado quase insuportável no começo: tratar a si mesmo sem violência, não como desculpa para a estagnação, mas como solo para a verdade, porque culpa crônica não purifica ninguém, só mantém você curvado e improdutivo, e um ser curvado demais confunde submissão com transcendência. Depois disso, uma presença diferente começa a ocupar seu interior. Não é euforia, não é certeza total, não é felicidade performática. É algo mais sóbrio e mais forte. Uma espécie de paz sem maquiagem que convive até com perguntas em aberto. Você não precisa mais entender tudo para continuar. Você não precisa mais ser a antiga versão convincente para se sentir existente. Você começa a respirar sem pedir licença internamente. Começa a se escolher sem implorar a aprovação de todo mundo. Começa a sentir que sua vida, enfim, está deixando de ser reação para virar direção. E essa direção nasce justamente do lugar onde você achou que só existia ruína. Então, talvez a verdade mais dura seja esta: suas dificuldades não vieram só para te ensinar algo. Vieram para arrancar de você tudo o que impedia o despertar final. Vieram para quebrar sua lealdade ao medo, à imagem, à carência e ao auto-engano. Vieram para te deixar sem os apoios falsos que você confundia com identidade. Vieram para fazer você escolher entre continuar se preservando pequeno ou finalmente se oferecer ao que é real. E é por isso que a noite escura da alma não pode ser atravessada pela metade. Ou você usa a dor para voltar ao velho cárcere, ou usa a dor para atravessar o último portal. Só que esse portal não se abre para quem quer conforto. Ele se abre para quem aceita perder o que nunca foi. E se no fundo tudo em você já percebeu isso, então a próxima pergunta não é quando isso vai acabar. A próxima pergunta é: o que em você ainda está tentando sobreviver e não pode passar vivo para o outro lado? Você começa a entender que a noite escura da alma não destrói primeiro os seus problemas. Ela destrói a utilidade que esses problemas tinham para esconder você de você mesmo. Enquanto você culpava o passado, não precisava encarar a covardia do presente. Enquanto você culpava a rejeição, não precisava admitir o quanto se rejeitava antes. Enquanto você dizia que estava confuso, evitava a decisão que já sabia que precisava tomar. É por isso que as dificuldades apertam exatamente onde sua mentira mais te protegia. Não é perseguição espiritual, é precisão. A vida toca no ponto certo porque é ali que o falso ainda se alimenta. E o despertar final começa quando sua desculpa favorita perde o efeito. Você achava que o seu maior medo era perder pessoas, dinheiro, direção ou estabilidade. Mas o medo mais profundo sempre foi perder a identidade construída para sobreviver, porque sem ela você teria de descobrir quem é sem aplauso, sem papel, sem utilidade. E isso te apavora mais do que qualquer crise externa. Você suporta muita dor para não encarar esse vazio, suporta relações gastas, metas mortas, rotinas sem alma e uma fé sem presença, só para continuar reconhecível para os outros e para o personagem que criou. Mas a noite escura vem justamente para te deixar irreconhecível para o que era falso. Ela não quer te humilhar, ela quer te devolver. É por isso que certas perdas parecem desproporcionais. Não foi só a pessoa, o plano, o vínculo ou o lugar que caiu. Caiu a função que aquilo exercia na manutenção do seu eu artificial. Aquele trabalho te dava um nome, aquela relação te dava um espelho, aquela rotina te dava a sensação de controle. Quando isso desmorona, você não sofre apenas ausência, você sofre desorganização de identidade. E chama isso de fim.
quando muitas vezes é a primeira cirurgia real da alma, sem anestesia, sem plateia, sem volta para o personagem anterior. E então você percebe algo que dói admitir. Muita da sua bondade era medo de confronto. Muita da sua paciência era pavor de abandono. Muita da sua generosidade era tentativa de comprar pertencimento. Muita da sua espiritualidade era uma forma elegante de não dizer não. Você confundiu pureza com passividade por tempo demais. Confundiu amor com tolerar o que te violava. Confundiu luz com se apagar para não incomodar. A noite escura rasga essa confusão sem delicadeza, porque despertar não combina com o autoabandono sofisticado. Você também começa a enxergar o quanto usou o sofrimento como identidade, não só porque doía, mas porque te organizava. Ser o incompreendido, o que sempre luta, o que sempre carrega tudo, te dava um lugar. Doía, mas te definia. E abrir mão disso é assustador, porque parece perder a própria história. Quem é você sem a narrativa do ferido constante? Quem é você sem o papel de quem sempre aguenta mais do que deveria? Quem é você sem transformar dor em prova de valor? Esse é um corte profundo da noite escura. Ela não tira só o que te machuca. Ela tira até a maneira como você aprendeu a se explicar. É aí que o silêncio fica mais sério, porque já não basta entender o processo com a cabeça. Agora, você tem de parar de se trair nas pequenas escolhas, na mensagem que sabe que não deveria mandar, na mesa onde seu corpo enrijece, mas você insiste em ficar, na promessa que faz só para não decepcionar, no sorriso que entrega quando, por dentro, tudo pede verdade. O despertar final não acontece em grandes frases. Ele acontece quando você para de negociar o que sabe no íntimo. E isso custa mais do que qualquer teoria bonita sobre transformação. Você vai notar que a sua sensibilidade aumenta, não porque ficou frágil, mas porque a anestesia começou a sair do sistema. Antes, você tolerava ambientes pesados porque estava desconectado de si. Agora, qualquer falsidade entra como pedra no peito. Qualquer conversa vazia te deixa esgotado. Qualquer proximidade sem verdade parece uma invasão. Isso não é desequilíbrio, é recalibração. Seu interior está deixando de chamar veneno de costume. Por isso, a culpa tenta voltar com força. Ela sussurra que você está exagerando, endurecendo, ficando estranho, ficando difícil. Ela tenta te convencer a retornar para o molde anterior porque ele era socialmente mais confortável. Mas a culpa nem sempre é consciência. Às vezes, ela é só o alarme disparado do seu condicionamento antigo. Ela toca porque você não está mais obedecendo ao script de sempre. Toca porque você não está mais oferecendo fácil acesso ao que te drenava. Toca porque o velho eu chama de egoísmo tudo o que ameaça seu padrão de servidão. Se você não discernir isso, vai pedir perdão por estar finalmente ficando inteiro. E esse seria mais um atraso no limiar do despertar. Há um ponto em que você para de perguntar por que isso aconteceu e começa a perguntar o que em você precisava ser desmontado por isso. Essa mudança parece pequena, mas vira a chave de tudo, porque sai do drama e entra na revelação, sai da postura de acusado e entra na de testemunha lúcida. Você começa a observar como cada dificuldade acertou um apego específico. Uma acertou sua necessidade de controle, outra esmagou sua dependência de validação, outra expôs sua fome infantil de ser salvo. Nada veio ao acaso, quando o alvo era o eu que não podia atravessar. É nesse ponto que Rumi deixa de soar como poesia decorativa e vira faca, porque amor, aqui, não é consolo macio, é aquilo que te arranca do que te separa do que é real. É o fogo que não pergunta se você quer preservar a máscara mais bonita. É a força que desmonta a independência falsa com que você tentou governar tudo sozinho.
Você queria ser acolhido sem ser transformado. Queria paz sem rendição. Queria transcendência sem perda de controle. Mas o coração só amadurece quando para de exigir que a verdade chegue sem custo. E esse custo é justamente o falso eu perder o trono. Depois vem uma fase menos dramática e mais perigosa. Quando a dor diminui um pouco, surge a tentação de voltar para o velho mínimo suportável, não por convicção, mas por cansaço. Você pensa em aceitar de novo o quase, o morno, o conhecido, o tolerável. Pensa em chamar de equilíbrio aquilo que antes já estava te adoecendo. Pensa em voltar, não porque acredita, mas porque teme o desconhecido que ainda não se abriu. E é aqui que muita gente recua a um passo do portal, não porque ama a prisão, mas porque a prisão conhecida parece mais segura do que a liberdade sem mapa. Só que o seu íntimo já sabe, voltar agora seria morrer acordado. Então a travessia final deixa de ser sobre suportar dor, passa a ser sobre sustentar verdade. Sustentar a verdade de que nem tudo merece continuar tendo acesso ao seu coração. Sustentar a verdade de que sua antiga identidade foi útil, mas não é seu destino. Sustentar a verdade de que Deus, o real, o centro, não vai caber no personagem que você fabricou. Sustentar a verdade de que despertar não é virar especial, é parar de fugir, é parar de se ornamentar, é parar de usar sofrimento, carência, medo ou carisma para adiar a entrega. E quando você sustenta isso, a noite escura já não parece um castigo, mas uma porta ainda mais funda, porque no fim das contas, suas dificuldades não vieram apenas para te fortalecer, vieram para tornar impossível continuar vivendo dividido, vieram para quebrar a aliança secreta que você tinha com a máscara, vieram para exaurir o prazer que você ainda encontrava em se esconder, vieram para te deixar sem argumento contra a própria verdade. E talvez seja por isso que o processo ainda não terminou. Talvez ainda exista uma última camada em você pedindo para ser preservada. Uma última imagem, uma última dependência, uma última lealdade ao medo. E se essa for exatamente a parte que a noite escura está cercando agora, então o próximo passo não é entender mais, é descobrir o que em você ainda se ajoelha diante do que precisa acabar.